Olá, meu nome é Evelyn Thalita Souza Lins, sou aluna do curso de Biomedicina do Centro Universitário UniFBV Wiley. Vou apresentar o trabalho intitulado de Dieta hiperlipídica e hipercalórica, inibição da recaptação da serotonina, efeito sobre o tecido adiposo branco em ratos jovens, que foi orientado pela professora doutora Lígia Galindo. Nas fases de gestação e lactação, estímulos ambientais podem induzir adaptações fenotípicas e gerar repercussões ao longo da vida. O maior aporte lipídico e calórico durante as fases de gestação e lactação tem sido associados há alterações do metabolismo na composição e peso corporal, bem como na disponibilidade da serotonina, uma monoamina que controla a ingestão alimentar e o gasto energético. Sendo assim, por reduzir a expressão da enzima triptofano hidroxilase e a expressão no receptor 5-HT1A, a DHH reduz o tônus serotoninérgico na fenda sináptica. Como a serotonina regula o consumo alimentar e o gasto energético, exercendo inclusive influência sobre o tecido adiposo branco, torna-se razoável associar as alterações de desenvolvimento do sistema serotoninérgico induzidas pela dieta hiperlipídica com mudanças em longo prazo no consumo e gasto energético. A fluoxetina é um fármaco que age inibindo seletivamente a recaptação da serotonina. Atua ligando-se de forma seletiva ao transportador da serotonina, o que aumenta o tônus serotoninérgico na fenda sináptica e pode funcionar como atenuador dos efeitos deletérios da DHH. O objetivo geral foi investigar os efeitos da inibição neonatal da recaptação da serotonina sobre a prole de ratos alimentados durante a gestação e lactação com DHH, sobre a deposição e estomofometria do tecido adiposo branco. Os específicos foram mensurar a quantidade de tecido adiposo branco mesentérico abdominal e epididimal, assim como também analisar o número, área e perímetro de adipócitos do TAB abdominal. No primeiro dia da gestação, foram constituídos dois grupos experimentais segundo a manipulação dietética, grupo dieta controle C e grupo dieta hiperlipídica e hipercalórica. Tais dietas foram ofertadas do primeiro dia de gestação até o 21º dia pós-natal. No primeiro dia DPN, em cada ninhada metade dos filhotes foi tratada com salinistério e outra metade com fluoxetina, via subcutânea, formando-se os seguintes subgrupos: dieta controle salina e dieta controle fluoxetina, DHH salina e DHH fluoxetina. Os tratamentos ocorreram do primeiro dia até o 21º dia DPN, o desmame ocorreu no 22º dia DPN, do dia do desmame até o final dos experimentos, a prole recebeu dieta padrão do biotério. Foram avaliados a quantidade de tecido adiposo branco, também foi feita uma análise histológica e estomofométrica do tecido adiposo branco retroperitoneal, assim como uma análise estatística. O presente estudo evidenciou que a prole submetida ao maior aporte energético calórico perinatalmente apresentou maior adiposidade aos 30 dias de vida. Já a inibição seletiva da recaptação da serotonina através da fluoxetina promoveu redução do acúmulo de TAB retroperitoneal, epididimal, mesentérico e TAB abdominal total nesta idade. É importante ressaltar que a utilização neonatal da fluoxetina atenuou o acúmulo de TAB na prole, mesmo que ela tenha recebido maior aporte energético calórico na fase perinatal. O mesmo foi observado no estudo anteriores, que utilizando o mesmo fármaco no período neonatal em roedores também observaram menor acúmulo de TAB. O grupo controle fluoxetina apresentou maior adipócito que no grupo controle salina. Adicionalmente, o grupo DHH fluoxetina apresentou maior número de adipócitos do que o grupo DHH salina, e o grupo DHH salina apresentou menor adipócitos por campo do que o grupo controle fluoxetina. Conclusões. A inibição neonatal da recaptação da serotonina através da fluoxetina foi capaz de promover uma redução do acúmulo de TAB, mesmo em prole exposta a DHH durante a gestação e lactação. Os resultados sugerem adaptações fenotípicas tardias induzidas pela inibição neonatal da recaptação da serotonina, com maior capacidade adaptativa em termos de adiposidade. Mesmo quando os organismos receberam maior aporte calórico energético excessivo provindo do uso perinatal de DHH. Agradecendo à Universidade Federal de Pernambuco, a Propesc e o CNPq pela oportunidade de ser bolsista voluntária.